Contigo, então, a palavra, Jason. Eu vou ficar atenta aqui. Tá ok. Primeiramente, em nome da Retilox, eu agradeço esse espaço que a BTB está nos abrindo para a gente estar passando esse trabalho, estar fazendo essa palestra via webinar, para estar passando um pouco das nossas tecnologias aí para o mercado de borracha. A Retilox, ela é uma empresa brasileira, como você já mencionou, completou recentemente aí 28 anos de mercado, líder em tecnologias para crosslink, com patentes nacionais e internacionais, e é uma empresa certificada aí ISO 9001. Como já foi mencionado também, hoje nós vamos estar falando sobre inovação na produção de correias transportadoras, mangueiras e mangotes. Conteúdo do webinar. Nós vamos começar falando sobre limitações da tecnologia convencional, aplicada na cura de correias transportadoras, mangueiras e mangotes. Depois vamos falar de conceito mais atual de cura e suas vantagens nessas aplicações, exemplos industriais comparativos e, no final, respostas a perguntas enviadas via chat do Zoom. Problemas da tecnologia convencional de cura em correias transportadoras, mangueiras e mangotes. Aqui nós vamos passar rapidamente falando das limitações que o mercado encontra aí dentro da tecnologia convencional, e depois nós vamos entrar com mais detalhe quando estivermos falando das vantagens aí do sistema convencional que a gente está, dos sistemas especiais que a gente vai apresentar aqui nesse trabalho. Problemas de pré-cura e shelf life do composto, problemas de adesão em camadas de substratos, problemas de migração em blooming, baixa resistência ao envelhecimento térmico, comparado com o que nós vamos apresentar aqui nesse trabalho, alta deformação permanente, também comparado com o que nós vamos apresentar aqui mais adiante, estabilidade de cor nos artefatos coloridos, características manchantes. Problemas de saúde ocupacional, devido à toxidez de enxofre e aceleradores, uso de solventes no processo, uso de resorcinol, que também é um produto tóxico, liberação de nitrosamina, fórmula com excesso de matérias-primas, longos tempos de cura, comparado também ao que nós vamos apresentar mais a seguir aqui, os exemplos comparativos, maior consumo energético e custos globais maiores, custo-peça superior também, que a gente está propondo aqui nesse trabalho. A gente vai começar falando aqui das vantagens da tecnologia de cura via peróxidos especiais, e vamos estar falando por etapa. Então, a primeira etapa aqui de vantagens vai ser para o artefato curado, o artefato pronto. Então, assim, para aquelas empresas que compram o artefato final pronto, quais as vantagens que eles vão ter dentro da tecnologia que a gente está abordando aqui nesse trabalho. Superior adesão em camadas e substratos. Então, essa é uma das grandes vantagens da nossa tecnologia, que é uma adesão superior aí comparado ao sistema convencional. Superior adesão em emendas também, então em peças que necessitam ser emendadas também, essa força de emenda ela é superior quando comparado ao sistema convencional. Ausência de migração e blooming, que é uma outra grande vantagem também, porque você tira do seu produto aí esse problema de migração, você elimina isso daí da sua vida. Maior resistência ao envelhecimento térmico, então mais a seguir nós vamos dar uns exemplos práticos comparativos que mostram isso daí, a diferença que tem de uma tecnologia da outra quando bem ajustada a formulação. Melhor abrasão comparado ao sistema de cura convencional. Também mais adiante nós vamos mostrar alguns exemplos comparativos aí com as duas tecnologias, dentro de formulações iguais, aí só trocando de um sistema para o outro. Melhor deformação permanente. Também nós vamos estar mostrando a seguir mais adiante alguns exemplos também comparativos de deformação permanente. Estabilidade de cor, que é outra grande vantagem também, porque dentro da nossa tecnologia, nós não temos esse problema de variação de tonalidade. Então, para quem faz uma correia sanitária, por exemplo, que ela é branca, então ela continua branca daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Então, assim, não temos esse problema de variação de tonalidade com o passar das semanas e dos meses aí. Marli, seu microfone está aberto. Já estou vendo, tá? A Lupe já vai ligar para ele, tá? Marli, boa tarde. Seu microfone está aberto. Vamos lá, vamos seguir. Características não manchantes e custos competitivos. Para os produtores, na parte de formulação do composto e logística interna. Então, a parte inicial do composto, é quando você formula
e a logística interna de matéria-prima para a produção do composto. Nessa etapa do processo, quais são as vantagens da tecnologia que nós estamos apresentando aqui? São formulações simplificadas, menos itens, né, para formulação, então pelo menos 30% de redução em itens para formulação aí, então se consegue se reduzir muito e ter uma formulação mais enxuta. Menos itens de compra de matéria-prima, então como se tem uma formulação mais enxuta, necessariamente você vai conseguir otimizar o processo de compra. Redução de espaço necessário para armazenagem, então também para estoque de matéria-prima você consegue otimizar também o espaço de matéria-prima na sua fábrica. Possibilidade de blendas de polímeros saturados e insaturados, essa é outra grande vantagem também da nossa tecnologia, e a gente consegue fazer de forma perfeita, com uma sinergia perfeita, blendas aí entre polímeros saturados e polímeros com insaturação também na cadeia principal, e conseguir, assim, propriedades e características que um polímero sozinho não te oferece. Então, com blenda você consegue levar para lá ou para cá, de acordo com a necessidade da aplicação e de acordo com as propriedades mecânicas aí, especiais que se necessita atingir. Enorme redução em pigmentação para brancos e coloridos. Então, para brancos é de pelo menos 30% essa redução em pigmentação, chegando até 90%. Em coloridos de pelo menos 10% essa redução em pigmentação, mantendo o padrão de cor e sem a variação de tonalidade que o sistema convencional acaba conferindo ao artefato. Então, geralmente, como os pigmentos aí em artefatos coloridos são as matérias-primas mais caras da formulação, então até contribui aí para tá ajudando até na parte aí de custo dentro da tecnologia que a gente está propondo aqui hoje. Aqui são as vantagens para os produtores aí na produção do composto. Então, assim, dentro do setor de mistura, quais são as vantagens da tecnologia que nós estamos apresentando aqui? São o menor número de itens de pesagem, então, como foi mencionado aí no slide anterior, é pelo menos 30% inferior. Então, se você tem um setor de pesagem com 10 pesadores, por exemplo, se você reduzir 30%, você pode aproveitar isso de duas maneiras. Uma, otimizando e melhorando muito a eficiência do setor, em número de pesagens, ou até reduzindo aí em 30% a mão de obra e mantendo a mesma eficiência aí, sem perda de produtividade no setor. Melhor e mais rápida a homogeneização da massa, então por conta de um menor número de itens aí na formulação, se consegue uma homogeneização mais rápida, e uma dispersão de matéria-prima melhor também durante o processo de mistura. Possibilidade de acelerar diretamente no Banbury, que essa também é uma vantagem bem legal também. Então, para quem já faz com um sistema convencional com enxofre doadores, vai fazer com ainda mais segurança dentro da tecnologia que nós estamos abordando. E para quem não faz, se tiver um sistema aí de refrigeração dos equipamentos aí que garanta que o artefato, que o composto pronto, né, não vai ultrapassar durante o processo de mistura aí a 140 graus, você consegue também estar fazendo essa aceleração diretamente no Banbury, eliminando essa segunda etapa aí de aceleração em cilindro e aumentando muito a produtividade aí na parte de compostos. E caso não seja possível acelerar diretamente no Banbury, é indicado o sistema de cura à base de peróxidos especiais em Master. Essa também é uma outra novidade que nós estamos trabalhando aqui no ano de 2020, que nós lançamos também aí sistemas de cura e peróxidos em Master, para quem tem interesse em melhorar a parte de dispersão, incorporar de forma mais rápida aí o sistema de cura no composto em cilindro e eliminar a parte de pó do processo, é uma boa pedida aí para quem busca esse tipo de melhoria aí na parte de processo e produção. E continuamos aqui na parte de produção do composto. Então, excelente estabilidade do composto acelerado, maior shelf life. Essa também é uma vantagem assim extraordinária. Então, porque dentro da nossa tecnologia, a alteração reológica do material a temperaturas ambientes de fábrica aí, que gira na faixa de 40 a 50 graus, dependendo da região, até mais que isso, a alteração reológica da nossa tecnologia é praticamente nula nessas temperaturas. Então para quem tem problema de pré-cura, por exemplo, aí, é um ganho assim, espetacular, porque a validade do composto pronto vai para pelo menos 1 ano. Então, acaba ficando com uma formulação à prova de erros, né? Mesmo se falha o FIFO, por exemplo, se sobra material, você não coloca em máquina e fica aquele material parado, a chance de perda aqui no sistema convencional é muito grande, mas dentro da nossa tecnologia isso é praticamente nulo. Então, você acaba eliminando aí os problemas de perda por pré-cura por alta aceleração.
Economia por ausência de massa pré-curadas, como já foi mencionado agora aqui. Melhor TAC, que também é uma característica também da nossa tecnologia. Você consegue TAC bem legal aí também em equipamentos, assim como adesão, como já foi mencionado anteriormente. Eliminação de solvente no processo. Então, para aquelas empresas que utilizam solvente para abrir poros, para melhorar aí a adesão de camada borracha-borracha, ou a própria borracha na lona, do tecido dipado, dentro da nossa proposta aqui também, não tem necessidade nenhuma, porque você ganha tanto em adesão de camadas que você consegue eliminar aí essa etapa do processo, esse custo adicional que você tem para conseguir uma boa adesão de camadas aí em próprios substratos. Melhoria na logística interna e externa. Então, para quem vende composto para o mercado e para quem compra composto fora, é uma vantagem bem interessante que vai poder quem vende poder vender lotes maiores, sem preocupação de validade, sem preocupação de alteração reológica e pré-cura, e quem compra também vai poder comprar também da mesma maneira lotes maiores aí, sem essa preocupação de ter que usar o material rápido por conta de alterações reológicas, que quando não dá problema de pré-cura, acaba também afetando a parte de adesão por conta dessa aceleração aí espontânea que acaba acontecendo aí dentro do sistema convencional. E para quem produz internamente seu composto, acaba ganhando aí a possibilidade de fazer banco de massa, de produzir quantidades mais elevadas aí de material acelerado, sem essa perda de pré-cura do material. Aqui é a parte final de vantagens que a gente vai estar iniciando esse trabalho aqui. A gente está falando do processo de cura de correias, mangueiras e mangotes. Para essa etapa do processo, para o momento final, que é a parte de cura do material, qual é a vantagem que a nossa tecnologia confere aí aos produtores? Ciclo de cura mais rápido, gerando aí uma maior produtividade, mas a seguir nós vamos, nos próximos slides, a gente vai estar mostrando alguns comparativos de tempo de cura, onde a gente consegue reduzir assim significativamente o tempo de cura do material, a baixas temperaturas, que é uma dificuldade que o mercado tinha ou tem, né, com peróxidos convencionais. Menor consumo energético, por conta aí de uma redução de tempo de cura. Então, você reduz também aí o impacto da energia no custo do seu artefato. Melhor aproveitamento hora homem, hora máquina, também. Como você vai curar o seu artefato aí num tempo menor, então você acaba reduzindo também aí o impacto do custo operacional sobre o custo do artefato final. Ausência de nitrosaminas, que é uma grande vantagem também, como o nosso sistema não é a base de enxofre e doadores, então você elimina também, aí você tira a sua equipe desse problema de contato com nitrosaminas. Ausência de afloramento e blooming, também dentro da nossa tecnologia, você elimina também essa parte de afloramento e de blooming do material. Eliminação da toxidez no processo devido a reações sulfurosas causadas por enxofres e aceleradores. E eliminação de problemas de saúde ocupacional. Então, como mencionei anteriormente, aí, a parte de nitrosaminas, a parte de reações sulfurosas, e também resorcinol. A gente vai apresentar também mais a seguir nas formulações. Alternativas que a Retlox desenvolveu também para o mercado aí, para conseguir adesão até superior que as resinas à base de resorcinol conferem aos artefatos que precisam de uma boa adesão em camadas, e sem essa preocupação de saúde ocupacional, porque os materiais que nós desenvolvemos aqui não são nocivos à saúde aí dos colaboradores das empresas. Em resumo, para a gente fechar essa primeira parte de vantagens, a gente vai estar passando aqui algumas das principais vantagens que nós concluímos aí dentro do nosso sistema comparado com o sistema convencional, que é a estabilidade de cor, como já foi mencionado anteriormente, que ele não descolore com o passar do tempo, otimização de processo e economia circular. Aqui eu vou pegar um adendo de economia circular, porque dentro da nossa tecnologia também, eu acabei não mencionando anteriormente que como os artefatos aqui, tanto correia como mangueira, como mangote, tem aí os tecidos de pado, né? Tem as lonas, que é feita à base de nylon e poliéster para dar reforço, que acaba aí atrapalhando a parte de reciclagem. Mas para quem faz artefato e que não vai nenhum tipo de substrato, nenhum tipo de reforço, a parte de reciclagem dentro da nossa tecnologia é muito simples também. Então, nós fazemos essa transferência de tecnologia para os nossos parceiros, ensinamos a fazer essa reciclagem de material, de rebarba, de peça reprovada, e ajudando muito a reduzir, além de reduzir o impacto ambiental, você ainda consegue reduzir muito aí o custo fórmula da sua empresa, otimizando aí, reaproveitando aquilo que seria descartado, que você teria que pagar para ter uma caçamba, teria que pagar para um aterro sanitário. Maior segurança na saúde do trabalhador, maior qualidade, que nós vamos estar abordando a seguir aqui os comparativos,
e custos globais menores, o custo peça. Então, assim, o custo final, se você fizer essa análise global do processo, vendo todas essas etapas, se você pode reduzir mão de obra, o ganho de produtividade, a própria reciclagem para aplicações aí onde é possível estar aplicando, o custo peça cai assim significativamente. Isso a gente tem como base de trabalho. Aqui a gente vai estar entrando nos exemplos práticos comparativos em correias transportadoras, primeiramente, e na segunda parte a gente vai estar passando os exemplos comparativos na parte de mangueiras e mangotes. O exemplo 1, a gente vai estar passando aqui do tubo na verdade, uma correia abrasiva, né, na formulação de correia abrasiva, onde a gente compara aqui a aceleração com enxofre aceleradores com a tecnologia que nós estamos propondo aqui na data de hoje. Então, a formulação que nós estamos comparando aqui é uma blenda de nitrílica, SBR e polibutadieno nas mesmas quantidades, carga também nas mesmas quantidades. A gente está substituindo o óleo aromático, que não é compatível com a nossa tecnologia, pelo óleo parafínico. A ativação está sendo substituído aí o convencional que todo mundo conhece, que é o zinco e o ácido esteárico, pelo Reactive Mix, que é um ativador especialmente desenvolvido pela Retilox para estar ativando o nosso sistema de cura, muito mais eficiente que o convencional para o nosso sistema de cura. Adesão, os aditivos de adesão e fluxo, para essa formulação tinha também aqui a base de resorcinol, que nós estamos substituindo pelo conjunto Retiplast BE, Retilink K6150L, que funciona tanto para a nossa tecnologia, para o sistema de curas especiais à base de peróxidos orgânicos, como também com o sistema de cura convencional, e tem assim resultados de adesão similares a resinas à base de resorcinol, que é utilizada para quem necessita de uma adesão superior, e também é superior para quando a gente transfere isso daí para a nossa tecnologia de cura. Antioxidante, uma parte para cada formulação, e substituindo o sistema convencional, que tinha somatória de 3,74 por 4,5 do Retimaster Core, que é o sistema de cura que a gente vai estar trabalhando aqui na maioria das formulações que a gente vai estar apresentando aqui nesse webinar. Inicialmente, aqui está o comparativo dos dados reológicos, onde foram feitos aí em duas temperaturas, a 165 graus e a 155 graus. Nós estamos destacando aqui em cinza o delta torque, para mostrar que não teve perda nenhuma aí, praticamente, né? Até ficou um pouco superior comparado ao sistema convencional. A 165 graus é um ganho de aproximadamente 7%, e a 155 aproximadamente 6%. E a redução de tempo de cura, que foi uma redução muito elevada, na verdade, né? A gente saiu a 165 graus de 6,51 minutos para 1,1, que nos dá uma redução aí de aproximadamente 80%, comparado com o sistema convencional. E a 155 graus saímos aí de T90 de 11,55 para 2 minutos e 59, que nos dá uma redução aí de aproximadamente 78%, comparando aí com o sistema convencional. Então, imagina a quantidade, imagina o nível de redução que isso daria para um artefato aí curado numa prensa, numa autoclave aí para esses processos, para esse tipo de peça que é produzido com esse trabalho que nós estamos apresentando aqui. Então, a possibilidade de redução de tempo de cura é enorme, otimizando muito aí o processo produtivo. Aqui está o comparativo mecânico das duas formulações. Então, o balanço de propriedade mecânica, aí a gente vê que praticamente ficou bem similar, tanto no sistema convencional como no sistema aqui especial apresentado pela Retilox. E nós destacamos aqui a parte de abrasão. Então, para uma correia abrasiva, essa característica ela é fundamental. Então, nós saímos aqui de 67 dentro do sistema convencional para 46 dentro do sistema aqui apresentado pela Retilox, que nos dá uma redução aí aproximadamente de 31%. Então, assim, para uma correia que necessita de uma alta abrasão, a gente conseguiu uma melhora de resultado tão significativa assim, superior a 30%, podemos aqui garantir que um artefato produzido com esse composto, em campo, vai ter uma durabilidade maior quando comparado aí com a mesma formulação dentro do sistema convencional. Então, para o usuário final, vai ter um ganho bem interessante aí, que vai ter uma peça mais duradoura aí no que diz respeito a desgaste aí pelo processo de abrasão. Aqui está o comparativo após envelhecimento térmico na temperatura de 100 graus a 70 horas, onde também os ganhos são bem significativos. Então, aqui dentro do sistema convencional, a variação foi de 9 pontos, subiu 9 pontos após envelhecimento térmico,
onde dentro da nossa tecnologia ele caiu um ponto de dureza. A variação de tração ele perdeu 26% no sistema convencional contra 11% aí dentro da nossa tecnologia. E o alongamento ele perdeu 57% dentro do sistema convencional e caiu 12% aqui dentro da nossa tecnologia. Então aqui também a gente vê que o ganho é muito substancial. Então é possível afirmar aqui que a gente vai ter um artefato que vai ser mais duradouro, que vai durar mais, que vai aguentar mais temperatura aí de trabalho na utilização do artefato numa correia dessa em campo. Então, assim, temos um ganho aqui bem substancial e vamos entregar algo mais duradouro e com maior qualidade aí para o cliente final. Aqui, nós vamos estar entrando numa segunda formulação de correia abrasiva, só que sem a utilização de nego de fumo, para mostrar que é possível também a gente conseguir aí, elevados resultados de abrasão sem a utilização de nego de fumo. Então, aqui também foram feitas duas formulações comparativas, assim como no exemplo anterior, onde foi feita aqui uma blenda de natural e polibutadieno dentro das mesmas quantidades, carga de platificante também a mesma quantidade, substituída a ativação convencional pelo Heat Active Mix, os aditivos aí para adesão de camada pelo conjunto Heat Plast B e K150, e o sistema de cura convencional pelo sistema de cura Heat Master Core. A mesma métrica que foi usada aí no exemplo anterior. E é bom mencionar também que esses produtos foram especialmente desenvolvidos para poder melhorar, para poder potencializar o resultado de cura do peróxido no processo produtivo. Então, muitos dos produtos convencionais que são utilizados no mercado, eles são agressivos, são nocivos ao sistema de cura base peróxidos especiais, e nós desenvolvemos todo um conjunto de materiais aí que vai te dar melhores resultados de ativação, melhores resultados de adesão de camadas, sem agredir o sistema de cura, que é o mais importante. Aqui está o exemplo comparativo de propriedades mecânicas, onde, assim como no exemplo anterior também, nós tivemos aqui propriedades balanceadas similares, e destacamos aqui o rasgo, que nós saímos de 38,6 dentro do sistema convencional para 51 dentro da nossa tecnologia, que dá uma diferença aqui aproximadamente de 32%, que existe um mito no mercado também de que sistemas de cura especiais, sistemas de cura base peróxido não é bom para rasgo, né? Então esse exemplo aqui é bom, é bem significativo para estar desmistificando isso daí, está vendo que é possível sim, dentro de uma formulação bem formulada, você conseguir resultados até superiores do que se obtém aí com o sistema convencional. A abrasão também, nós saímos aqui de 65 de desgaste para 51, tivemos uma redução aqui também de 21%, superior a 20%, então também é possível conseguir ótimos resultados de abrasão também com carga branca, e superiores também ao sistema convencional, quando comparamos essas características. Então, até para quem tem o interesse de repente reduzir o consumo de uso de fumo, ou até sair fora dele, então a gente prova que é possível aqui também a gente conseguir compostos com excelentes propriedades, mesmo aí abrindo mão aí do nego de fumo. Aqui no exemplo 3, a gente vai estar passando um comparativo de correias resistentes a óleo, então para correias que precisam ter contato aí resistir a contato de óleos e graxas, por exemplo. Então, a mesma métrica usada anteriormente, a mesma quantidade de borracha nitrílica, nesse caso foi uma com 33% de acrilonitrila, carga e óleo, substituído também a parte de ativação, adesão e sistema de cura convencional, pela ativação, o sistema de adesão e sistema de cura Heat Master Core, aí, desenvolvido pela Heatlox. Aqui estão as propriedades mecânicas comparativas, onde também, mais uma vez, aqui temos resultados bem similares aí, comparado ao sistema convencional, e destacamos aqui em cinza a deformação permanente, que nós temos aqui de 32,44 dentro do sistema convencional, e reduzimos aqui para 25,85 dentro da nossa tecnologia, que nos dá uma redução aí aproximadamente de 20%, comparando uma tecnologia com a outra. Então, como foi mencionado nos slides anteriores, no início, nas vantagens aí, uma das grandes vantagens da nossa tecnologia é a deformação permanente mais baixa. Então, para uma correia que, de repente, vai transportar bastante peso, a deformação vai ser bem menor dentro do que nós estamos propondo aqui, do que comparado aí com o sistema convencional de cura. Aqui está um exemplo prático de uma correia anti-chama. Aqui, na verdade, não é um comparativo direto. Aqui tem uma formulação de mercado, convencional de mercado com o neoprene W. E aqui é uma formulação que nós estamos propondo com o Heatflex 30LV, que é um polímero comercializado aí pela Heatlox, que tem concentrações de cloro similares aí ao neoprene.
e um custo assim bem mais acessível quando comparado ao neoprene que está que por conta desse dólar elevado acaba tendo aí um custo bem salgado aí para a indústria. Então nós temos a alternativa que quimicamente aí a parte de chama aguenta a mesma coisa, e compensação com custo melhor. Então nós propomos uma formulação aqui na verdade, né, com mais carga, mais óleo, até como você pode ver, dentro da mesma métrica aí da aditivação e sistema de cura que nós estamos trabalhando até aqui, substituindo aí os convencionais de mercado. Aqui são as propriedades mecânicas comparativas. Então, como foi até mencionado e como vocês puderam ver no slide anterior, as propriedades mecânicas aí balanceadas são bem similares. E a vantagem de, mesmo com uma formulação um pouquinho mais carregada, você tem uma densidade até menor ali que comparado com o sistema convencional. Isso dá uma diferença em volume aqui de aproximadamente 5%. Além de você ter uma formulação com custo melhor, ainda você tem uma formulação que vai te dar aí um ganho de volume também superior comparado aí às formulações convencionais com neoprene. Aqui é o quinto exemplo da parte de correia. Isso aqui, na verdade, é uma formulação desenvolvida pela Hitlox para quem tem interesse ou intenção de produzir correias sanitárias ou voltar a produzir correia sanitária. Então, essa formulação que atende todos os requisitos aí para formulações que podem ter contato com alimentos, por exemplo. Então, o Hitflex EP25 é um polímero também comercializado pela Hitlox, que atende aí as normas sanitárias. Sílica, carbonato de cálcio precipitado, óleo de soja e o conjunto Hitactive Mix, Hitlox HP 2029, que é o sistema de cura, e o Hitlink T40, que é um peróxido aí que trabalha junto com o HP 20, que é um coagente que trabalha junto com o sistema de cura HP 2029. E todas essas matérias-primas aí que a Hitlox coloca nessa formulação, todas elas são aprovadas pelo FDA e todas elas podem ter contato aí com alimentos. Aqui estão as propriedades mecânicas desse composto. Então, aqui a dureza de 66, tensão de ruptura de 11, rasgo aqui de quase 31 praticamente, e densidade de 1,28. Então, para quem não precisa de propriedade, precisa de 7 atender uma especificação aí, pode estar carregando mais e pode estar melhorando mais aí o custo da formulação. Então, essa aqui é uma sugestão nossa, a Hitlox, para um ponto de partida, para quem tem interesse em produzir esse tipo de artefato e para quem tem intenção de voltar a produzir, porque nós temos clientes aqui do Brasil que deixaram de produzir correia sanitária, que são brancas, né, por conta de problema de variação de tonalidade de cor, que dentro do sistema convencional não consegue uma estabilidade de cor, produz branco hoje, daqui a uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, a peça tá bege e acaba aí não mantendo a tonalidade aí do material e acaba gerando perdas aí no estoque. Aqui nós encerramos, então, a parte de exemplos aí para a parte de correias transportadoras. A gente vai estar entrando aqui agora nos exemplos de comparativos em mangueiras e mangotes. Aqui, na verdade, nessa primeira etapa, não são comparativos diretos, são formulações baseadas até experiência minha na indústria, que eu já trabalhei também na indústria de mangueiras aí no mercado. São baseadas em experiências práticas de trabalho desenvolvidas também. E partindo 3 formulações básicas, uma usada para tubo, outra usada para lona, que é usada para calandrar, para fazer a lona e o emborrachamento de tecido à base de nylon e poliéster, e a terceira formulação de cobertura, que muda um pouco a quantidade de carga de óleo de uma formulação para outra. E o que nós aplicamos aí nos exemplos anteriores, estamos aplicando aqui também, que é a parte de ativação Reactive Mix, para ativar o sistema de cura Hitmaster Core, e o conjunto de adesão Hitplast BE e Hitlink K61 50%. Aqui estão os dados geológicos a 160 graus do material. Então, assim, nota-se aqui o T90, que é a última linha, que nós temos aí tempo de cura inferior a 3 minutos, T90 inferior a 3 minutos, a 160 graus. Isso é bem importante dar um adendo e dar até uma atenção especial nesse ponto, porque geralmente o pessoal, a indústria, né, está acostumada a trabalhar, para quem produz aí artefatos, mangueiras, mangotes, até mesmo correia com peróxidos orgânicos convencionais, está acostumado aí a trabalhar, ter tempo de cura muito longo, na verdade, né? Trabalha com essa temperatura de 150, 160 graus, porém tem tempo de cura muito longo, muito elevado. Por quê? Porque esses materiais eles não são
adequado para essa temperatura de trabalho. Então, você necessita um tempo de cura muito longo para tá curando o artefato, e mesmo assim você não consegue decompor 100% da massa peroxídica que você tem dentro aí da sua formulação. Então, nós temos produtos especiais, esse Hitmaster Core que nós apresentamos até aqui é um dos principais da nossa linha, que decompõe aí de forma muito rápida e vai te dar um tempo de cura muito curto, dentro de temperaturas aí a partir de 150 graus de trabalho. Aqui estão os testes físicos, né, as propriedades mecânicas comparativas. Então, aí nós temos materiais na faixa de 10 megapascal de ruptura, todas elas, tanto o tubo como a lona como a cobertura. A densidade é na faixa de 1,23 de todas as formulações, e rasgo aí ó, na faixa de 30 aí a 35, a quase 40 aí de rasgo. Então, são formulações aí que, especificações convencional como essa de mangueira de uso geral, passa aí com tranquilidade e atende muito bem aí a qualquer tipo de especificação. No segundo exemplo, nós vamos falar aqui de mangueiras resistentes a óleo. Então, aqui também no mesmo esquema, dentro de formulações que nós conhecemos aí por experiência prática de mercado. Então, as mesmas quantidades aí, a variação aqui de quantidade de carga e de óleo. Então, para quem faz mangueiras, aquelas tipo de mangueira enfaixada em mandril, vai utilizar aqui a formulação de tubo, lona e cobertura. E para quem faz aí pelo processo de extrusão, faz o tubo para o processo de extrusão, depois vai para a trançadeira para colocar a trança, e depois volta para fazer a cobertura, vai usar a formulação de cola ali também, que essa formulação é para fazer a cola, né, para ser diluído o solvente para ser feita a cola, para poder melhorar a adesão de camada aí do tubo na cobertura e também aí no reforço trançado. Aqui estão os dados reológicos das formulações resistentes a óleo. Então, assim como no exemplo anterior, nós temos aqui tempo de cura aí, na faixa de 2 minutos e meio a 3 minutos aí, tempo de cura. Então, são tempos bem curtos de cura. Então, para autoclave aqui, você vai conseguir aí tempo de cura curtíssimo com esses materiais. Tem tempos muito longos. Então, nós temos experiência que, comparado com o sistema convencional, a redução em tempo de autoclave com essas formulações nesse nível aqui são de pelo menos 30%, chegando até 60%, dependendo em alguns casos, por conta aí da diferença que tem de tempo de cura de uma tecnologia para outra. Aqui está o comparativo mecânico das formulações. Então, o tecido de ruptura aqui dessa linha aqui é tudo na faixa de 9 megapascal, rasgo aí na faixa de 30 a 35, e densidade na faixa de 1,4, de 1,3 a 1,4. E é importante mencionar que essas formulações são formulações aí que tem bastante carga branca também, não foi descrito lá na parte de formulação, mas são fórmulas que tem bastante aí carga branca, por isso de uma densidade na faixa de 1,4. Aqui nós vamos entrar na parte de mangote. A gente vai estar dando um exemplo aqui de mangote de abrasão. Então, uma formulação usada em tubos de mangote de abrasão. Então, assim como utilizado nas formulações anteriores, aí também a mesma métrica, onde foi utilizada a blend aqui de SBR natural e polibutadieno nas mesmas quantidades. O mesmo teor de carga e óleo, 75 e 25. A substituição da ativação convencional por Heat Active Mix, a substituição de agente de adesão e fluxo convencional por Heat Plastic caminhos 50 e a substituição de cura convencional para o sistema de cura ritmada aí na formulação anterior. Ativos. Então, assim como uma redução muito grande de T90 do material, onde nós saímos aí de 9,03 para 1,85 minutos aí de T90, que eles dão uma redução aí de praticamente 80%. Isso é temperatura de 160 graus. Então, só para a gente ver como uma redução assim espetacular, aí mesmo a temperaturas aí de curas especiais aí, para os convencionais de mercado, e conseguir aí temperaturas também de trabalho que seja compatível também com esse tipo de material. Então aqui com temperaturas baixas de cura de 150 e 160, a gente consegue tempos curtíssimos de cura. Aqui está os comparativos mecânicos dessa formulação, a 160 graus de temperatura também.
onde as propriedades balanceadas aqui também são bem similares, e nós destacamos mais uma vez aqui a redução e abrasão. Então, assim, a gente saiu de 64 de desgaste para 49, que nos dá uma redução aí de 23% comparado com o sistema convencional. Então, assim, na aplicação final, com certeza vamos ter aqui um artefato que vai demorar mais para gastar, que vai ser mais duradouro aí para quem compra, para quem utiliza isso daí na ponta da linha. Aqui está o comparativo de envelhecimento térmico, a 70 horas a 100 graus, onde, mais uma vez, aqui podemos comprovar que o envelhecimento térmico que ele é bem superior, porque as perdas são bem menores enquanto comparado com o sistema convencional. Então, a variação de dureza aqui, a gente saiu de mais 8, variou 8 pontos aí no sistema convencional, e subiu só um ponto aqui dentro da nossa tecnologia. Quando vamos para a tração, essa variação ela saiu de 27% do sistema convencional, perdeu 27%, e dentro da nossa tecnologia, essa perda foi de 14%. E variação de alongamento, a variação foi de 55% dentro do sistema convencional. E dentro da nossa tecnologia, de 13,5%. E com certeza vamos ter aqui um artefato aí de ação da temperatura. Aqui está uma formulação também proposta pela Retlox para substituição de neoprene, onde nós estamos trabalhando com o polímero Retflex 8020, que é um polímero também comercializado pela Retlox para substituição de neoprene, onde temos aqui concentrações similares também de cloro, assim como foi mencionado no exemplo anterior. Aí está uma formulação que nós estamos propondo aí para esse tipo de trabalho, para quem tiver interesse de estar fazendo um trabalho de substituição para reduzir custo fórmula. Nego de fumo 99762, DOA de plastificante, sistema de ativação e adesão aí também pela Mix, o B e o Caminhão 50. O sistema de cor utilizado aqui foi o Retilink TA70, que é um coagente especial para polímeros clorados, e o Retmaster HA40N, que é um Retmaster, que é um master de cura dessa formulação. Aqui estão os dados geológicos dessa formulação a temperatura de 160 graus, onde temos um T90 aqui curto também, como podemos ver, bem reduzido quando comparado aí com algumas formulações de sistema convencional. Aqui a parte mecânica dessa formulação. Então, ela apresenta 68 de dureza, 11,5 e alongamento 365. Essa especificação é uma especificação aí para a indústria automotiva, para a indústria automobilística. Então, nós temos aqui um alongamento mínimo especificado de 300 e a gente consegue aqui 365. A densidade da formulação é de 1,33. Aqui estão os resultados de envelhecimento térmico após 70 horas a 100 graus, onde tivemos variação de dureza aqui de mais 3 pontos, variação de tração de menos 0,6, praticamente nada aí, né? Variação de alongamento de menos 12,3, onde especificado era menos 40, e a deformação permanente em discos empilhados, que era no máximo 50, apresentou 47,2% aí de deformação, então, atendendo também a especificação daí do artefato. Aqui está os dados de imersão e óleo IRM 903 dessa formulação, também a 70 horas a 100 graus de temperatura, onde a variação de dureza também atende a especificação de menos 20, onde deu menos 19,3. A variação de tração, que era de menos 65, ela apresentou menos 37,1. Alongamento de menos 50 apresentou menos 31. E variação de volume, que era até mais 100, apresentou mais 43,06, atendendo também aí com tranquilidade a especificação. Aqui estão outras propriedades mecânicas, onde foi feita aqui a imersão e água destilada, a 70 horas a 100 graus, onde os testes físicos, aí, a variação de dureza apresentou menos 3 pontos de perda aí após esse tempo de imersão. A variação de volume de 0 a mais 20 apresentou mais 11,47, também atendendo com tranquilidade a especificação do material. E a resistência ao ozônio também tranquilo, sem trincas, não apresentou trinca nenhuma, e também a 70 horas a 40 graus, com concentração de 100 megapascal aí de ozônio. O que é importante mencionar também, que esse polímero, ele não cristaliza, diferente do próprio
policloropreno, neoprene, né? E outra característica bem interessante também é a parte de resistência ao ozônio e intempéries. Não sei se vocês notaram, mas nessa formulação que nós apresentamos não tem nenhum antioxidante, nenhum antiozonante, e mesmo assim ele atende com muita tranquilidade aí qualquer tipo de especificação de ozônio. Tá? Então aqui nós encerramos essa parte de comparativos, essa parte de resultados práticos de formulações aí de mercado que nós trabalhamos ao longo aí do ano, ao longo dos tempos aí. E vou estar voltando para a Marli, para ela estar passando se tem alguma pergunta, para a gente estar respondendo aqui também para esse trabalho. Marli, encerramos por aqui. Temos perguntas aí para dar continuidade? Sim, muito obrigada. Por enquanto, temos aqui uma pergunta do senhor Nilson Francisco. Como você define mangueiras e mangotes? Como que eu defino? Mangueiras são são menores, né? Mangueiras mesmo de descarga de óleo, por exemplo, de descarga de ar comprimido, e mangotes são peças geralmente maiores, né? Para usado em mineradoras, usado em descarga de óleo em navio, usado em plataforma de petróleo, são peças maiores. Peças que geralmente vão flanges, vão nipple para esse tipo de aplicação. Tá. Então, nós temos uma segunda também aqui, uma observação até, que é do André Maltoni. Jason, gostaria de entender se o novo sistema tem algum promotor de TAC, pois citasse essa propriedade como uma das vantagens, e não me parece que o peróxido por si melhora o TAC da massa. Em um dos primeiros exemplos, se não me engano, a borracha natural, o TS2 a 165 estava em 30 segundos. Durante a etapa de aceleração desse composto, não será perigoso haver pré-cura, uma vez que esse peróxido deve decompor a temperatura baixa? Vamos lá, a primeira pergunta. Com relação a TAC, tanto o nosso ativador, ele melhora essa característica de TAC da formulação. O peróxido em si, realmente, ele não dá TAC nenhum mesmo. O que vai dar TAC são os conjuntos aí, tanto no nosso caso, o próprio ativador, ele melhora essa característica, e também aquele conjunto Retiplast BE e Retilink KM150, que eles melhoram demais, tanto a parte de adesão em camada, e também a parte de TAC, também para quem necessita de um bom TAC em equipamento de mistura, ou calandra, esse tipo de coisa. Para a segunda pergunta, ele fala do T2 do material, né? Maltoni, obrigado pela pergunta. E o que é importante mencionar? Eu até falei no começo do trabalho que o nosso sistema de cura, para ele iniciar esse início de decomposição, esse início de cura do material, ele precisa atingir pelo menos aí 140 graus de temperatura. Então, por conta disso, por conta dele não reagir de forma acelerada a temperaturas intermediárias, nós conseguimos trabalhar aí com escorte curto e sem que seja tão suscetível aí a queimas aí durante o processamento e durante a parte de mistura do material. Porém, isso depende também de refrigeração de máquina, então, para uma extrusora, né? Então, depende muito também do sistema de refrigeração que cada empresa tem, por exemplo, para quem faz tubo extrudado, por exemplo. E nós temos também, que não está aí nesse trabalho, mas nós temos também materiais auxiliares que melhoram também a parte de escorte do material. Então, em caso de necessidade de a gente precisar de um escorte superior, nós temos também materiais auxiliares aí que aumentam, que melhoram esse escorte, ou temos sistemas de cura que tem um escorte melhor também para se trabalhar. Só que isso, nós acabamos trabalhando caso a caso, aí, analisando o processo da empresa e em testes práticos. Eu ia te pedir, Jason, coloca a lâmina seguinte para nós. Isso. E eu tenho uma observação, eu observei também os exemplos que você citaste, principalmente no primeiro exemplo, e vi que saindo de 155, né, a temperatura, acho que foi no exemplo 1, a 165, houve uma redução significativa, claro, do tempo do escorte. Isso eu acho que é mais um lembrete que o controle de temperatura também no sistema de vocês é importante, não é isso? Sim, lógico, é importante, porque dentro de uma extrusora, por exemplo, que você tem lá um atrito muito grande, que vai gerar calor, vai gerar temperatura, isso é importante. Então, dependendo do nível de formulação, dependendo aí
a próprio controle de refrigeração que a máquina venha a ter, pode se chegar a temperatura de 140 graus e a massa pré-curar e não aguentar, entendeu? Então, por isso que nós temos aí materiais auxiliares que melhoram muito essa propriedade do material. E é muito importante mencionar, porque o pessoal, quando... Isso é normal, essa pergunta que o Maltoni acabou fazendo, nós se deparamos muito com isso, o pessoal se assusta mesmo, quando olha lá, porque quando se utiliza formulações com enxofre e aceleradores, geralmente os escortes são longos. Por quê? Porque esse tipo de tecnologia, que a grande maioria está acostumada a utilizar, ele a temperatura ambiente e abaixo de temperaturas ele vai acelerando. Então não adianta ele ter um escorte curto, que ele vai perder a massa muito rápido, vai ter problema de pré-cura muito rápido, por conta da alta aceleração. Então, por conta do nosso sistema de cura não ter esse problema, ele ser robusto para a temperatura, então a gente consegue trabalhar com escortes menores aí sem ter esse tipo de problema. Mas assim, a gente chega a ter sim, não vou falar para você que não tem, chega a ter sim, mas a gente corrige a gente tem aí métricas aí dentro da tecnologia para corrigir, para melhorar essa característica também aí a nível de escorte e de viscosidade aí do composto. Aí uma outra pergunta que eu teria, que é uma observação, assim, que o peróxido de vocês é uma mistura ou ele vem puro? Que vocês, né, nessas quantidades, ele vem como um composto, ou como é que vocês dizem na maneira como ele é um não 100%. Ele é um sistema. Ele é um sistema, ele não é um único material, ele é um material formulado, ele é um sistema de cura, à base de peróxidos especiais, muito diferenciado daquilo que todo mundo está acostumado. Que o grande bolo do mercado acaba usando aí enxofre e aceleradores. Sim. Tem aplicações e tem determinados tipos de peça que são feitas via peróxidos convencionais, só que o que nós trabalhamos aqui é muito diferente é bem diferente daquilo que o pessoal que trabalha com peróxido convencional está acostumado. Tá? Então, nosso material, diferente dos convencionais que são largamente utilizados no mercado, ele decompõe a temperatura muito mais baixa. Então, assim, geralmente você pega um de Comila, por exemplo, que decompõe em 180 graus de temperatura, 179, 180. O nosso decompõe a 160. Então, geralmente, o pessoal de autoclave, o mercado de autoclave, de cura em autoclave, por exemplo, ele está acostumado a fazer cura de 145, 150, 160 graus de temperatura. Com peróxido convencional, você vai ter uma dificuldade assim, enorme em conseguir decompor toda a massa peroxídica que você tem dentro da formulação e conseguir tempos de cura adequado que permita uma boa produtividade. Então, você precisa de tempo de cura muito longo. Com o nosso sistema, não. Então, como você pode ver aí nos exemplos anteriores, nós temos tempo de cura muito baixo, que favorece, comparado com o sistema convencional e enxofre doadores, a redução é de pelo menos 30% em autoclave, por exemplo. Pelo menos 30%. Temos casos aí que chega até 60%. Então, assim, é uma redução muito grande. Então, assim, uma formulação bem trabalhada para ter esse cuidado que o Maltoni mencionou no começo, com o escorte do material, para que não se tenha perda para o pré-cura por conta de escorte. Tendo uma formulação bem trabalhada para você conseguir atingir propriedades, uma taxa de cura boa, propriedades mecânicas boas aí, que vão te dar uma abrasão legal, como foi mostrado aí os comparativos também, que a gente conseguiu reduzir bem aí a abrasão comparativa do sistema convencional dentro da nossa tecnologia, é possível conseguir resultados bem superiores aí, até que o próprio sistema convencional. Nós temos aqui mais uma observação, acho que é mais uma observação, do senhor Nilson Francisco Teixeira. Mangotes vulcanizados em autoclave com vapor livre? Sim. Muito obrigado, que eu já ia deixar passar uma coisa muito importante também. Porque não existe o mito no mercado de que peróxidos não são bons para cura ao ar livre. E uma das coisas que nós evoluímos muito aí nos últimos tempos aí, foi a proteção do nosso sistema de cura para o ataque de oxigênio quando utilizamos aí cura por sistema livre, tanto autoclave como até em extrusão. Então assim, o nosso sistema de cura, ele tem toda uma tecnologia embutida nele que protege ele do ataque do oxigênio. Então ele funciona tanto em autoclave como aí em extrusão, processo de cura aí por aquecimento a vapor, ou a própria resistência elétrica. Então, o nosso sistema é robusto também para o ataque do oxigênio. Então, muito obrigado pela pergunta e acabar até deixando passar batido uma característica que é muito importante e muito diferenciada, que só a Retlox tem no mercado aí.